Agora já está ao vivo. Estamos Boa noite, pessoal. Eu sou a Carol Camoto, estou no quarto ano de psicologia na Unesp Bauru. A Ari, você quer se apresentar? Sim. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ariel, eu curso o segundo ano de psicologia na Unesp de Bauru também. E hoje nós temos nosso convidado, o Luiz, o porta-voz do CVV Bauru. Isso, do Centro de Valorização da Vida, né? Ele é porta-voz desde 2014 e a gente já esteve em alguns eventos, né, com o CVV presencialmente na Unesp e agora online ano passado e esse ano também. Então, muito obrigada, Luiz, por ter aceitado esse convite. Obrigado. Boa noite para você. Muito obrigado. Com certeza vai ser uma discussão muito boa. Então, hoje, né, o Luiz... Bom, pessoal, só para comentar que a gente vai, durante o evento, né, a gente vai sortear um livro. Então, nos comentários, vocês tem que entrar pelo próprio canal do YouTube e deixar uma exclamação sorteio escrita aí nos comentários. Acho que a gente pode deixar um exemplo aí para vocês verem. Tá? Bom, para começar, nossa proposta hoje é entender como os voluntários do CVV, eles são treinados, capacitados, né? Quais cursos que eles precisam fazer quando entram no CVV. Pessoal, boa noite. É muito legal estar com vocês aqui. Eu espero hoje poder trazer um pouquinho de informação, tanto do trabalho do CVV, quanto da prevenção do suicídio, Setembro Amarelo. Antes de falar um pouquinho dos treinamentos, eu vou falar rapidamente o que é o CVV. O CVV, ele é o Programa de Prevenção de Suicídio dentro do Centro de Valorização da Vida. Apesar das siglas serem iguais, então, é o Programa de Prevenção dentro do Centro de Valorização da Vida. Porque o Centro de Valorização da Vida, ele tem outros braços, ele tem o CVV Comunidade. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, esse bate-papo, é um pouco do CVV Comunidade, que é o levar o CVV para além dos atendimentos. A gente também tem o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que chama GAS, que é onde a gente tem rodas de conversa com a família que ficou daquela pessoa que tirou sua vida ou daquela pessoa que tentou. Então, a gente também tem esse trabalho. A gente também tem um trabalho junto ao Hospital Francisca Júlia em São José dos Campos, que trabalha com o lado psicoemocional das pessoas. Então, o CVV, que é o programa de prevenção, que é o que gerou tudo isso, iniciou em 1962, em São Paulo, capital, com um grupo de jovens que já naquela época estava muito preocupado com o número crescente de suicídios. Então, eles falaram, oh, precisamos fazer alguma coisa. Aí, junto aos Samaritans em Londres, que faziam um trabalho já naquela época muito parecido com o que a gente faz hoje, eles se inspiraram e a gente está em evolução até hoje. A gente diz que o trabalho não está pronto, está sempre em movimento. E para você se tornar um voluntário do CVV, os requisitos são poucos. Primeiro, você tem que ter 18 anos de idade. E segundo, que é o mais importante, é essa vontade de ajudar, essa vontade de doar o calor humano, de acolher alguém, escutar alguém, que na verdade a gente não só escuta, a gente conversa com as pessoas, mas é um conversar que tem uma maneira de ser do CVV. Então, existe um programa de seleção de voluntários que não é só uma seleção do CVV para o candidato, mas sim do candidato para o CVV. As pessoas precisam entender que, além de um trabalho voluntário, o CVV é uma proposta de vida, a gente vai falar um pouco disso também, para ver se você tem vontade de colocar isso na sua vida, se você tem a vontade, porque o trabalho voluntário, quando a gente fala que quando o voluntário está pronto, o trabalho aparece. Então, é uma seleção de ambos os lados. É um curso, eu não gosto de falar muito como curso, porque a gente não ensina ninguém. A gente só apresenta a proposta e o jeito de ser CVV, e a pessoa entende se aquilo é ideal para ela ou não. Mas ele tem aproximadamente 40 horas de duração, depende um pouco, varia aí de 1 mês e meio a 2 de treinamentos, para que primeiro a gente possa apresentar toda a parte teórica
do CVV e depois a parte prática, onde a gente vivencia algo muito próximo dos atendimentos do que a gente faz no telefone. Então, esse tempo também ajuda para que a pessoa perceba se ele quer aquilo ou não. Mas a gente sempre convida que a pessoa vá até o fim, que pelo menos ela conhece o trabalho do CVV, e mesmo que ela não se torne um voluntário, ela se torna um divulgador do trabalho, que é um trabalho muito interessante, muito bacana, que a gente faz desde 1962, quando aqueles jovens iniciaram o trabalho. Aqui em Bauru, nós estamos há 39 anos, e no começo do ano que vem a gente faz 40 anos de existência aqui em Bauru. Hoje nós somos em 45 voluntários na cidade de Bauru e cerca de 4.200 no país, em 120 postos espalhados por todo o território nacional, atendendo pelo número 188, 24 horas e gratuito, e também através do site, que é o cvv.org.br, via chat ou e-mail. Então, essas são as formas de atendimento do CVV. Muito bom, nossa, é um trabalho no Brasil todo, né, muito importante mesmo, a gente sabe que, acho que as pessoas, é um primeiro canal que as pessoas têm para, né, para poder falar e buscar, assim, é muito relevante mesmo o trabalho de vocês. E acho que a Ari pode fazer uma outra pergunta aí. Antes, Carol, da gente seguir com a outra pergunta, me veio uma dúvida, Luiz, sobre o que você comentou, que sobre o trabalho do CVV está sempre em desenvolvimento, sempre ali focando nas mudanças, nas transformações, né, do contexto social. Eu acho que não tem como a gente falar disso sem colocar a pandemia em jogo, né? Como que, acho que seria mais uma dúvida minha, na real, como que a pandemia, os trabalhos em AD, home office e tal, transformaram os treinamentos para os voluntários? A gente fala que é muito aqueles velhos jargões de tô trocando o pneu do carro em movimento, com o carro andando, tô aprendendo a andar a cavalo montado nele. É mais ou menos assim. Se eu olhar para trás, quando eu entrei no CVV em 2014, o posto de Bauru fazia cerca de 50 atendimentos por mês. 50. Era um número fixo que atendia exclusivamente Bauru. Aí isso depois mudou para um número 141, que atendia Bauru e região, depois entrou o Skype, e a partir de 2017, que aí é a grande mudança do CVV, foi implantado gradativamente em todo o território o número 188, que é um número de 3 dígitos que só algumas instituições têm, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia. E por isso que até a Anatel, junto com o Ministério da Saúde, faz esse acompanhamento do CVV anualmente para ver se a gente ainda tem direito a esse número, né? Mas quando eu entrei, que a gente fazia 50 atendimentos por mês, era uma coisa. Hoje, o posto de Bauru faz 4.500 atendimentos por mês. Então, para você ver a diferença que é. Então, a partir do número 188, a gente começou a atender nacionalmente. Então, você começa a sair da sua casinha e começa a ver problemas do Nordeste, do Sul, do Norte, do Brasil inteiro, que muitas vezes são distintos, né? Como o número 188 é gratuito, isso democratizou os atendimentos, até de um celular sem crédito ou de um orelhão, você pode ligar para o CVV. Então, conseguimos atingir, às vezes, uma população com um menor poder aquisitivo, que tem um outro tipo de problema, se você for comparar com outras pessoas. Então, isso abrangeu demais. Então, a gente está se adaptando a tudo isso. A partir do número 188, até por conta dos celulares sem créditos, a gente começou a conversar com muita criança, com muito adolescente, né, que não tinha crédito para ficar falando meia hora no telefone. Quando veio a série Os 13 Porquês, a gente teve uma enxurrada de adolescentes ligando, com aqueles mesmos problemas comuns, e não normais, é diferente, mas comuns a adolescentes, com bullying, com assédio sexual, com uso de drogas, descobrindo a sexualidade, enfim, as situações que muitas vezes são iniciadas na adolescência. Então a gente começou a ter muito atendimento de adolescente, que a gente tinha mais atendimento de pessoas mais velhas. Depois vem Baleia Azul, aí
corre atrás da baleia azul. Aí a gente vem pandemia, aí corre atrás da pandemia. Então, muitas situações que as pessoas, entre aspas, já viviam com aquele problema, a pandemia agravou, né? A gente conversou anteriormente sobre o Dr. Manuel Bertolotti, ele falou uma coisa muito interessante ano passado, que eu sempre repito isso, que é muito importante. O isolamento social já existia, mas era uma opção da pessoa ficar em casa. A hora que ela queria sair, ela saía. Ela ia no shopping, ela ia passear, enfim. Né? Hoje, o isolamento social, agora está amenizando um pouco, mas durante um bom tempo, foi imposto. É obrigatório. Não sai de casa, fica em casa. Trabalha home office. E tudo que é imposto e obrigatório é mais difícil de você aceitar. Entendeu? Então, isso agravou a situação. Muitos atendimentos que, entre aspas, são superficiais, que a gente dava oportunidade de ser aprofundado mais, dependendo se a pessoa quisesse, né? Hoje a gente tem uma atenção muito mais especial com esse atendimento, entre aspas, superficial, porque em determinado momento pode ser que essa pessoa se sinta mais à vontade para se aprofundar mais no seu problema, né? Então, a pandemia trouxe todo esse ensinamento. E lembrando que voluntário do CVV também é humano, né? Também passa por todas essas dificuldades, né? Que as pessoas comuns passam, não é porque nós somos voluntários que a gente não tem problema, a gente também tem as dificuldades, né? Eu acho que isso é uma... administrar. Desculpa, Luiz, pode finalizar. Não, eu fiquei só pensando que como vocês, né, como seres humanos que estão passando por tudo isso também, né, pela pandemia, tudo, como que vocês também conseguem, depois que atendem tudo, né, separar disso, tocar a vida normalmente, assim, até porque vocês não são profissionais da saúde, né, tem um outro tipo de preparo, né, e se puder falar um pouco. Dentro do programa de seleção de voluntários, a gente trabalha a questão muito forte de que nós não somos resolvedores de problema. Isso é muito importante. Você imagina se os psicólogos, os médicos, fossem levar para casa o dia a dia deles. Seria muito complicado. Um policial, um bombeiro, enfim. Então, a gente faz esse trabalho muito forte de que, primeiro, não somos resolvedores de problema. Então, nós não estamos no CVV para aconselhar, para direcionar, para indicar absolutamente nada. A gente entende que a situação é de cada um e a gente tem uma confiança de que uma hora essa pessoa vai encontrar o seu caminho, vai encontrar a solução dos seus problemas. Porque se a gente não tiver essa confiança no outro, fecha as portas, né? Não tem solução. Então, a gente tem, e é uma das atitudes básicas do voluntário, ter essa confiança na outra pessoa, porque no CVV nós não temos clientes e nem pacientes, nós não somos médicos nem psicólogos, nós somos pessoas comuns que têm um tempo a disponibilizar para as outras pessoas e vontade de ajudar. Então, a gente consegue fazer essa distinção baseado nisso. As pessoas têm os seus problemas, cada um de nós temos. Nós não estamos aqui, diferentemente do que é visto no dia a dia, de encontrar, às vezes, soluções tão simples para problemas tão complexos que as pessoas vêm carregando durante anos, traumas, perdas, situações difíceis, familiares ou profissionais, enfim. E aí chega o que a gente vê muito no dia a dia na sociedade, pessoas com soluções mágicas, simplistas, para resolver o problema dos outros. A gente sempre fala que nós não somos soberbos de resolver problema de ninguém. Nós não resolvemos nem os nossos. Você imagina dos outros. Então, baseado nesse tipo de entendimento do que é o trabalho do CVV, a gente consegue, sim, na maioria das vezes, fazer essa distinção. Luiz, mas às vezes você pode ter um atendimento muito difícil, muito pesado, uma situação muito grave. Sim, acontece. É do dia a dia do trabalho. Se você precisar, você tem uma rede de apoio, que são os próprios voluntários, que você pode entrar em contato, que você pode também ser ouvido por esses amigos, tá? Momentos onde você pode tirar, fazer um relaxamento, fazer, como a gente chama no CVV, um zeramento, para baixar essa adrenalina, baixar essa sensação ruim, às vezes, de um atendimento, para poder voltar.
Muitas vezes você vai fazer uma entrevista ou uma roda de conversa e a curiosidade é muito grande, as pessoas, nossa, foi o que mais te marcou no CVV, né? O que mais te chocou? Olha, eu não vou por esse caminho, eu tenho que ir por estar ajudando, por estar disponível para aquela pessoa e quem sabe até em algum momento salvando uma vida. Então, é esse que é o foco. Se você for focar nas dificuldades ou nos atendimentos difíceis, você não fica muito tempo no CVV. E então, é muito interessante, Luiz, toda a explicação que você acabou de dar, o que traz também outra dúvida aqui, mas voltada até para a intenção da nossa live sobre acabar humanizando os voluntários, humanizando as pessoas que ligam também. E agora a minha dúvida seria mais sobre os atendimentos. Que formas de atuação, de acolhimento nas ligações que tem acontecido, vocês percebem que tem funcionado, assim, mas na questão de se aproximar mesmo da pessoa que está ligando? A gente também faz parte do treinamento e a gente vai colocando isso em prática no dia a dia. Eu sempre faço uma relação muito interessante quando a gente está aprendendo a dirigir, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente toma um monte de cuidados, né? E isso aos poucos vai se tornando meio automático. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o automático, porque é a hora que a gente bate o carro, né? Parou de prestar muita atenção, você bate o carro. E é um pouco do voluntário do CVV. E esse treinamento é constante. Essa atenção tem que estar sempre. Você não pode relaxar. Você tem que estar focado naquilo, 100% na história, naquilo que a pessoa está trazendo para você. O nosso grande instrumento de trabalho é a nossa voz. Então, desde o CVV Boa Noite para frente, a tua voz tem que estar calma, uma voz suave, uma voz que demonstre, porque a pessoa que está ligando, ela percebe se você está nervoso, se você está injuriado com a conversa dela, se você está com pressa de terminar o teu plantão. Então, você tem que estar calmo, ali 100% interessado naquilo que a pessoa está trazendo. Não existe nenhum tipo de curiosidade. A gente só vai focar naquilo que a pessoa trouxer para você, nada além. Porque essa curiosidade é muito forte. Eu cito o exemplo do tipo da traição. Né? Você vai conversar com alguém e a pessoa fala, puxa, eu fui traído. Aí qual é a primeira coisa que o outro pergunta? Com quem? Quem? Quem que foi? Quantas vezes? Aonde? Esse tipo de curiosidade não ajuda em nada, entendeu? O que ajuda e o que é o nosso foco, que não é o problema, e sim a pessoa, que é um conjunto de sentimentos e emoções, né? O nosso foco não é a traição. O nosso foco é o que aquilo está trazendo para a pessoa. E é aí que a gente vai trabalhar. Então, essa falta de curiosidade, esse foco total na conversa da pessoa, naquilo que ela quer trazer, nada além, mas nós não direcionamos conversa, nós não direcionamos assunto, nós não focamos naquilo que a gente acha que é mais interessante, a gente foca naquilo que a pessoa está trazendo. Então, pode ser que a pessoa que está ligando, muitas vezes, ela precisa ter essa confiança no voluntário do CVV. Porque, vamos supor, você tem uma situação muito difícil, ou muito... que seja um segredo seu. Você escolhe muito bem para quem você fala. Né? A gente tem um tabu ainda muito sério, por exemplo, as pessoas que fazem tratamento psicológico ou psiquiátrico, vocês são futuros profissionais. Né? Tem muita gente que fala assim, eu não vou falar que eu faço nenhum tratamento, as pessoas vão achar que eu sou maluca, que eu tomo remédio, pelo amor de Deus, ninguém pode ficar sabendo disso. Então, quando você vai contar alguma coisa muito importante, você escolhe muito bem para quem você está falando. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que aquela pessoa vai fazer com aquela informação. Então, você fica muito receoso de dividir.
Já com voluntário do CVV, onde a pessoa que está ligando para você não precisa falar o seu nome, não precisa falar a sua idade, de que cidade está falando, que profissão, não precisa falar nada para gente. Ela não precisa se identificar. Então, ela não corre o risco de que eu fique levando isso para fora. Então, esse sigilo, tudo que é conversado dentro dos atendimentos, fica lá, não sai de lá. Tá? É muito importante. E a questão do anonimato. Eu não preciso me identificar. Então, se eu não preciso me identificar e eu posso falar o que estiver acontecendo comigo, a pessoa pode ser que, com todos esses fatores que eu falei, a pessoa se sinta confortável e confiante para falar. E se ela se sentir, ok, bacana. Se ela não se sentir, se ela precisar de um tempo a mais para isso, legal também. O importante é que ela fale, coloque para fora, desabafe, que a gente entende que o ato de falar ajuda muito a diminuir essa ansiedade, às vezes enxergar aquele problema que você está lá dentro e não está conseguindo enxergar a saída, ou se afastar um pouquinho, entendeu? Conversar com alguém. A gente não precisa aconselhar, direcionar, falar da gente. A minha experiência, a minha vivência foi importante para mim, não necessariamente é para outra pessoa. Então, baseado nesse tipo de proposta, é como a gente faz os atendimentos do CVV. Luiz, só uma dúvida que eu fiquei, não sei se tem algum limite quando a pessoa liga, se ela tem um tempo específico para ficar naquela ligação, ou se isso é da conversa mesmo. Não existe um tempo limite. Tá? Existe uma avaliação do voluntário que está fazendo o atendimento, que é basicamente baseada, mais uma vez, naquilo que a pessoa está trazendo. A gente entende que, enquanto a pessoa está trazendo conteúdo, o atendimento continua. A partir do momento que a pessoa, às vezes, começa a se repetir, ou começa a não ter mais o que falar, aí existe um jeito de fazer, que é aprendido também nesse programa de seleção de voluntários, que a gente vai encaminhar o atendimento para o encerramento. Poxa, mas como assim? Você vai cortar o que a pessoa está falando? Não, não vou cortar o que ela está falando. Mas, muitas vezes, tem uma fila lá de gente esperando para falar. E a gente precisa atender todas essas pessoas. Então, com o jeito certo, que a gente aprende como fazer, a gente vai encaminhar essa ligação para o atendimento, para o encerramento da ligação. Mas não existe um limite. A ligação pode durar meia hora, 40 minutos. Olha, e eu falo de meia hora, parece pouco, né? Mas se você parar para pensar o quanto que a gente fala em 5, 10 minutos, é muita coisa, gente. É muita coisa. Então, você imagina um atendimento de 30, 40 minutos, a pessoa tem que ter um super conteúdo, falar aquilo tudo para você, né? Porque muitas vezes o interessante é que a gente não pode colocar esse limite, porque muitas vezes a pessoa, ela começa o atendimento por um assunto X, mas não é aquilo que ela quer falar. Esse tempo ela precisa para confiar no voluntário, se sentir à vontade, se sentir confiante para poder dividir com o voluntário. Então, às vezes, se você interrompe isso, você quebra essa relação de ajuda, que é o que a gente chama no CVV, nos atendimentos. Então, muitas vezes, o atendimento fica um pouco mais longo, porque ela vai indo por um outro caminho até chegar, às vezes, aonde mesmo ela quer falar. Muito bom. Entendi. E realmente, né, quando a gente para perceber o quanto que a gente fala em um tempo, assim, curtinho e pensar que uma pessoa, assim, tem 40 minutos de assunto e ao ponto de precisar ligar para o CVV, é uma situação complicada, né? Eu acredito que durante a pandemia tenha ficado mais complicado ainda. E que eu já engato na minha próxima pergunta, Luiz, sobre como as pessoas podem se candidatar para ser voluntário do CVV, porque acredito que com a pandemia mais pessoas devem ter procurado o serviço de vocês. Uma coisa muito importante que as pessoas entendam e que também faz parte dos tabus quando a gente fala sobre suicídio ou prevenção de suicídio, é que isso acontece muito quando a gente, hoje não por conta da pandemia, mas quando podia, a gente ia fazer uma panfletagem na rua ou em algum lugar específico
e muitas vezes você entregava o panfleto e a pessoa fala, não, isso não é para mim, eu não estou querendo tirar minha vida, né? E 90% das ligações do CVV não são pessoas que querem tirar a vida. São pessoas que têm problemas no seu dia a dia, problemas, mais uma vez, comuns e não normais, comuns. Ou seja, todos nós temos, né? Problemas com relacionamento emocional, amoroso, ou relacionamento com pai, mãe, filho, sei lá, problemas profissionais. O que a gente entende é que as pessoas vão acumulando isso ao longo dos anos e em determinado momento começam a pensar em suicídio, né? Então, e voltando para a pergunta, por isso que o CVV é formado de pessoas comuns. Não precisamos ser nenhum especialista, não precisamos ser profissionais da área, né? Somos pessoas comuns, que somos amigos provisórios naquele momento que a pessoa liga, pessoas que falam menos do que a outra pessoa, pessoas que podem promover esse ambiente acolhedor, livre de ameaças para que as pessoas falem. Então, todos nós podemos ser voluntários. Hoje, até por conta da pandemia, tudo tem um lado bom, a maioria dos programas de seleção de voluntários são feitos virtuais. Então, e a gente, como eu falei, a gente tem 120 postos. Então, todos esses postos, em algum momento, vai facilitar um desses programas, né? Então, a pessoa pode estar fazendo um programa de seleção com o posto do Rio de Janeiro e ser voluntário de Bauru, entendeu? Lá no site do CVV, que é o cvv.org.br, tem uma aba lá em cima que chama Seja Voluntário. Você vai preencher um pequeno formulário e na data de um próximo programa de seleção, você é convidado a fazer. Como eu falei, é interessante fazer ele inteiro, primeiro para conhecer a filosofia do CVV, e mesmo que você não se torne voluntário, seja um divulgador do trabalho, né? Então, pelo site do CVV, na aba Seja Voluntário. Ou, aqui em Bauru, a gente tem um telefone da secretaria, que é um telefone de informações, não é o do desabafo é 188, né, que é o 14 991 92 0415. Então, 991 92 0415 é o telefone da Secretaria de Bauru, mesma coisa. Próximo, deixa um nome, manda um WhatsApp com o nome e a intenção de ser voluntário, e na ocasião, no próximo curso, a gente faz esse convite para a pessoa. Nossa, Luiz, eu fiquei pensando, né, como o setembro, acho que setembro amarelo, a gente sempre tenta retomar e colocar a importância de discutir o suicídio e, enfim, né, falar sobre os problemas da vida, assim, porque a gente uma vez, em 2019, a gente fez uma ação também, que a gente foi na Getúlio Vargas e colocou uma árvore que as pessoas podiam escrever frases do que elas já passaram, coisas difíceis, e assim, foi muito bacana, porque muita gente parava e se abria, falava muita coisa, e uma pessoa também que me marcou bastante, ela falou, nossa, eu já tentei suicídio, e qualquer ajuda, assim, né, encontrar alguém que você possa falar é muito importante, né, e então, só fazendo uma ponte, assim, e pensando também um pouco nessa rede de apoio, né, que acho que o CVV, de uma forma anônima, acaba sendo uma rede de apoio, né? Não sei se você quer falar um pouco. Eu acho assim, uma coisa que me deixa um pouco triste é o falar de prevenção de suicídio só em setembro, né? A gente fica um pouco aquela coisa do setembro amarelo, do outubro rosa, do novembro azul, o resto do ano ninguém fala nada. A prevenção do suicídio, ela é 365 dias por ano, feita pelo CVV, pelos psicólogos, pelos psiquiatras, pelos agentes de saúde e também pelas pessoas comuns, mais uma vez. E o Setembro Amarelo é o momento onde a gente intensifica esse levar informação, principalmente de qualidade, para que as pessoas conheçam um pouco mais do assunto. Eu sempre falo que nós não conversamos daquilo que nós não conhecemos. Então, se um assunto você não conhece, você não conversa. E, durante muitos anos, falar sobre suicídio, e a gente, no CVV, a gente não fala de suicídio, a gente fala sobre prevenção do suicídio,
é diferente, a gente não precisa deixar que aconteça próximo da gente para que a gente faça alguma coisa, a gente pode fazer alguma coisa antes. Esse trabalho pode ser feito por qualquer um de nós. Agora, precisa ter informação, precisa saber como fazer. Então, hoje no site do CVV, que é o cvv.org.br, ou no site do Setembro Amarelo, setembroamarelo.org.br, você tem uma infinidade de informação, de conteúdo que você pode baixar, que você pode estudar, que você pode compartilhar. Hoje a gente compartilha tanta bobagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Ok, vamos continuar compartilhando as bobagens, mas por que não compartilhar coisa de qualidade, de utilidade pública, né? Por exemplo, no site do CVV, você tem lá 3 séries de vídeos feitas em parceria com a Unicef, onde a gente fala para jovens com problemas sobre bullying, assédio sexual, uso de drogas, um monte de assunto que está muito relacionado com o jovem, que hoje é aquela faixa mais preocupante. Aliás, todas as vidas são importantes, mas a gente sabe que a faixa, aí até 29 anos, é uma faixa muito preocupante. Teve um aumento muito grande nos últimos tempos. Então, todos nós podemos fazer alguma coisa. Essa série de vídeos, a primeira série fala diretamente com jovens, são vídeos curtinhos de 1 minuto, e a segunda série são direcionados a profissionais, professores, aos pais, ou seja, aquelas pessoas que estão em volta desses jovens. E a terceira série é como juntar as coisas, como montar grupo de apoio para poder ajudar essas pessoas. Então, conheço quem está com problema, conheço quem está em volta e conheço o que eu posso fazer. Então, tudo isso pode ser baixado, compartilhado, a gente só pede para que não faça nenhuma alteração no conteúdo, mas pode ser usado, é grátis, é livre, todo mundo pode usar. Então, se a gente procurar saber um pouquinho mais sobre isso, saber sobre os sinais que as pessoas passam, né? Essa comunicação que muitas vezes não é tão direta, tão explícita, que às vezes é um pouco mais difícil de enxergar, mas que com conhecimento a gente pode enxergar. E se a gente enxergar, a gente pode ajudar. Mesmo que você fale, olha, eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui do teu lado. Muitas vezes você fala, você vê aquela pessoa dentro da sua casa, ou aquele colega, amigo, que não faz nada, que está lá largado no sofá, não sai de casa, enfim. E aí as pessoas, e eu acredito que sempre na intenção de ajudar, mas muitas vezes a gente não ajuda da maneira adequada, a gente fica ali, vamos, levanta daí, ó, o mundo é lindo, amanhã vai ser um dia melhor, vamos lá, tá vendo a fulana, perdeu o filho, o marido e o pai na Covid, e você tá aí jogado no sofá, não aconteceu nada contigo. Esse tipo de comparação não é legal. Entendeu? Agora, o estar junto, estender as mãos, se a gente estiver precisando de ajuda, pedir ajuda. Né? Sair desse estigma de que eu sou doente, do que eu não tenho jeito, pedir ajuda. E se você está do lado, se você está em volta, oferecer ajuda. Olha, muitas vezes, mesmo que você não saiba como ajudar, mas se você tiver à disposição, já é alguém que essa pessoa pode olhar e falar, poxa, tem alguém que pode me ajudar. Né? E muitas vezes essas pessoas ligam para o CVV, né? E encontram no voluntário esse amigo, né, provisório que a gente fala, para poder passar mais um dia e é um dia de cada vez, principalmente. Nossa, Luiz, é muito bom ouvir você e todo o conhecimento que você tem e, né, e representando aí o CVV. A gente tinha pensado também, né, assim, em perguntar como que é a relação com os profissionais da saúde, né, os psicólogos, psiquiatras, agentes de saúde, acho que você já até respondeu isso, e que vocês não substituem esse tipo de serviço, né, até se for uma coisa persistente, que precise de, enfim, né, algo prolongado, né, que precise de um cuidado terapêutico, isso vai ser encaminhado, né. Então, não sei se você quiser comentar algo sobre isso. Isso é muito interessante falar, porque também faz parte dos mitos, né, dos tabus. Né? Eu não posso ajudar porque eu não sou profissional. Não, você pode ajudar. Agora, todos temos a nossa importância. O voluntário do CVV tem, os profissionais, os psicólogos, os médicos, os psiquiatras têm uma importância enorme em cima disso, cada um na seu. Nós, voluntários do CVV, não indicamos tratamento, terapias, se vai usar remédio ou não, enfim, nós não somos profissionais, isso cabe aos profissionais. Então, pode ser, e a nossa relação é muito legal, porque a gente tem palestrante, psicólogo, psiquiatra, que estão sempre
querendo apoiar o CVV porque entendem o nosso trabalho e sabe que nós não estamos aqui, seria muita pretensão nossa, né, tomar o lugar dos profissionais. Pelo contrário, pode ser que nós sejamos aquela primeira porta que a pessoa entenda que precisa de uma ajuda especializada. E aí vai procurar, ou se vai procurar particular, ou no plano de saúde, ou nos CAPs, enfim. Mas que ela às vezes entende, falou, poxa, que legal, eu conversei, eu percebi que eu estou com um problema, eu percebi que eu preciso de uma ajuda, eu vou procurar uma ajuda. E aí entram todos vocês. Né? Então, a gente agradece demais esse apoio que toda a área da saúde dá para o CVV, porque seria muito fácil você olhar, né, somente para o lado financeiro, profissional, e falar, não, esses caras estão me atrapalhando, eu vou deixar de ter o meu sucesso ou ganhar o meu dinheiro. Eles estão me atrapalhando. Não, a gente... Agora, uma coisa que a gente não faz é indicar. Porque eu assim, que tratamento que você me indica? Não sei. Lógico que não é assim, tem um jeito de falar, mas eu não sei. Mas você tem para me indicar um psicólogo? Olha, infelizmente não. Entendeu? Também não vamos indicar, porque a gente estaria, como eu falei anteriormente, direcionando a pessoa. E esse não é o trabalho do CVV. O trabalho do CVV é só esse acolhimento emocional das pessoas. Perfeito, Luiz. A Ari tem mais umas perguntas aqui no chat, né? Aí acho que a Ari pode fazer. Pode fazer. Vou falar aqui, Luiz, em nome da Ellen, ela perguntou, Luiz, quanto tempo durou seu maior atendimento? Olha, esse foi até engraçado, né? Porque assim, eu fazia o plantão à noite, né? E ele terminava às 23 horas. E eu comecei a atender um rapaz às 10 horas da noite. Falei, tranquilo, meu plantão acaba às 11, né? O meu plantão acabou uma hora da manhã. Né? Até no meio disso, a minha esposa mandou uma mensagem, um WhatsApp, e falou assim, tudo bem? Tá tudo bem? Falei, aí o rapaz disse, sim, estou no atendimento. Não é o ideal esse tempo todo, foram quase 3 horas de atendimento. Não é o ideal, né? Mas eu percebi, isso daí é um pouco também do teu feeling, do teu tempo de CVV, né? De entender que naquele momento ele precisava desse tempo todo para conversar. E foi bem legal, foi um atendimento bem profundo, era uma pessoa com muitos problemas sociais e valeu a pena o tempo. Mas esse foi o meu maior atendimento. Não é o comum, tá? Mas foi o maior. Eu acho que eu não sei se é uma questão um pouco relacionada, porque a gente teve, durante a pandemia, a gente viu, tinha alguns protocolos para as comunidades, para a população periférica, que estava sofrendo mais pelas questões sociais, né? E até por também estar em ambientes com maior número de pessoas, né? Enfim, não ter acesso à água, várias condições que facilitariam para não ter Covid, né? Eu não sei se você também pode relatar alguma coisa, mas se isso ficou evidente, assim, nas ligações, se é uma coisa que aumentou, assim, em relação aos problemas estruturais e sociais. Então, como eu falei para vocês, o nosso foco não é o problema, mas sim o que isso está gerando nas pessoas, né? Então, se ela vive numa comunidade muito carente, por exemplo, o nosso foco não é qual é a comunidade que ela mora, qual é a dificuldade daquela comunidade, mas sim o que aquelas dificuldades estão implicando na pessoa, né? Essa falta de esperança, ou às vezes um desgosto, um sentimento de impotência. É aí que é o foco do trabalho, né? Porque a pessoa, a gente entende que a partir do momento que a pessoa entende o que ela está sentindo, nós não estamos acostumados a falar sobre isso, né? Nós não estamos, muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente está sentindo, a gente confunde muito sentimento, a gente muitas vezes não sabe se é culpa, se é raiva, se é medo, se é ódio, se é, enfim, a gente confunde sentimentos. Então,
a partir do momento que a pessoa entende o que ela está sentindo, ela pode tomar uma atitude. Então, é aí que é o foco do trabalho. Tá? Mas que essas questões sociais vêm nos atendimentos, com certeza vem. Não, com certeza, era acho que isso mesmo que eu queria saber. Eu acho que a gente não tem mais perguntas no chat, eu acho que a gente já pode ir caminhando para o fim. Eu queria, assim, agradecer imensamente vocês do CVV Bauru que aceitaram esse convite, e o trabalho de vocês é de muita credibilidade, é muito relevante, importante, né, no Brasil mesmo, e dar os parabéns para vocês pelo todo o trabalho que vocês desenvolvem. Eu queria agradecer vocês, colocar o CVV à disposição, colocar o site do CVV, do Setembro Amarelo, à disposição de vocês. É muito importante falar sobre isso, é muito importante a gente entender que todos nós podemos fazer alguma coisa. Nós estamos falando de um número astronômico de gente tirando a vida por ano no mundo. No Brasil também, nós somos o 8º país em números absolutos. Então, a gente tem que tomar ciência de que é um assunto, a gente precisa falar sobre o assunto, lógico que da maneira adequada, de uma maneira carinhosa, acolhedora com essas pessoas. A gente não precisa deixar que aconteça perto para fazer alguma coisa. Todos nós podemos ajudar. O número 188, como eu falei, é nacional, é gratuito, é 24 horas. Em alguns momentos a gente tem uma filinha de espera um pouco maior, até por causa que a demanda é grande. Mas que a gente tenta, de alguma forma, atender todas as pessoas que nos procuram. Tá? E agradecer a iniciativa de vocês, elogiar também. É muito importante que a gente leve isso ao maior número de pessoas possível. Tá bom? Muito obrigado. Viu? Só complementando, tem os sites do CVV, né? A gente vai disponibilizar depois também no Instagram, tudo, essas informações. E o site também podefalar.org.br, que também tem o apoio do CVV, da Unicef, e é bem direcionado para os jovens, né? 13 a 24 anos, e lá eles podem online colocar o que ela está passando, se quer compartilhar com as pessoas, e tem depoimentos muito ricos, assim. Então, acho que também é um canal importante aí. Bacana. Sim, e eu também quero deixar o meu agradecimento aqui para o Luiz, novamente, para a Carol, por essa parceria, que é sempre incrível. E, Luiz, obrigada também por mostrar para a gente, representar para a gente como é ser um voluntário no CVV, ainda mais nesse contexto meio louco que a gente está vivendo de pandemia. Obrigada por trazer esse outro lado, por contar um pouquinho para a gente como é que funciona. Foi muito rica essa live, de verdade mesmo. Muito, muito obrigada. E obrigada também a todo mundo aqui que assistiu. Isso mesmo. O pessoal está agradecendo aqui no chat, que foi muito bom esse encontro e essa conversa, realmente foi muito bacana. Até uma próxima, Luiz. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado.